Bora, batida! Aumentou, é bola na rede! É Corinthians, é campeão paulista, porra! É Corinthians, porra! É Corinthians! Corinthians é bicampeão da Supercopa. Quando eu digo que o Flamengo tem um ataque burro, tá aí. É, Dorival de novo, né? Isso que eu ia falar, hein? Surpreendendo, É Dorival de novo. O Flamengo, em cima do claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? O Corinthians entrou para disputar um título. O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. O Corinthians é campeão da Supercopa do Brasil 2026. Em cima do Flamengo, vencendo por 2-0 e calando os críticos. E nesse vídeo você vai ver tudo: a reação do craque Neto, os comentários da mídia e a repercussão desse título histórico do Timão. Foi pura emoção, muita polêmica e aquele clima de final que só o Corinthians proporciona. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo ver tudo que a mídia falou desse jogo que pegou fogo. Jogada no corredor central, Mateuzinho vem de fora, pegou, levantou, Gustavo Henrique tentou o toque, vai sobrar, bora, batida! Aumentou, é bola na rede! É Corinthians, é campeão paulista, porra! É Corinthians, porra! É Corinthians! De Gabriel Paulista pro Timão! Rádio Craque Neto, Euro 17. 25 minutos desse primeiro tempo no jogo. Espalha a fiel torcida. Na bola levantada que veio no campo, no ataque, Mateuzinho Sou. É o primeiro gol do Corinthians, o primeiro gol de Gabriel Paulista com a camisa do Timão, Doni. Tem gol no jogo, hein, craque? Olha, que golaço, que jogada do Mateuzinho, hein, irmão? Meteu do lado, que assistência do Gustavo Henrique, que é um dos melhores jogadores do Corinthians. Que batida de Corinthians para Corinthians, meu irmão. Eu tenho certeza, se terminar assim esse jogo, se o Corinthians for campeão com 1-0, o gol do Paulista, é pro irmão dele. É pro irmão dele que é corintiano. É pro irmão dele que infelizmente faleceu. Gabriel Paulista é um cara muito gente boa, corintiano, e ganhou a posição. Olha o Dorival Júnior aí, ó. Tirou o André Ramalho, que eu achava que não tinha que tirar, e sai o gol. Que chapéu é esse, Breno Bidon? Que jogada é essa, garoto? É de Corinthians pra Corinthians. É de corintiano pra Corinthians. O Corinthians é o Corinthians, velho. Matheus Bidu, eu vou nessa emoção contigo, cruzou e o Roberto vai fazer, bateu, defendeu, tem sobra, Memphis defendeu, não tem sobra, Memphis! Gol! É gol! Gol! Opa, o juizão não assinalou verdadeiramente que o Bandeira levantou lá, hein, craque? Eu acho que na hora do Yuri Alberto, vamos ver, tá impedido. Assim, pra mim tá impedido o Yuri Alberto, pelo menos na minha primeira visão aqui. Na hora que o Mateuzinho cruza a bola, pra mim ele tava impedido. Chapéu do goleiro, 2-0, é gol do Corinthians, não tem pra ninguém. Ganha o bicampeonato da Supercopa. Supercopa, essa é do rei. Supercopa, o primeiro foi 1-0, acabou, é campeão. Não, ele anulou. Agora ele acabou. Acabou o jogo. Acabou agora. Acabou agora. Dorival deu gol. Deu gol. 2-0. Se ele dá impedimento, ele ergue o braço. Lógico. Tá certo. Que ele mostrou. Vamos lá. O Corinthians é bicampeão da Supercopa. O primeiro título, quem fez o gol foi eu, José Ferreira Neto. E agora, quem fez o gol? Gabriel Paulista e Yuri Alberto. Yuri Alberto chega a 79 gols. Se ele fizer mais um, ele iguala o número de gols que eu fiz do Corinthians. Faltam 2 gols para ele me passar. Você fez 80 gols, né? Fiz 80 gols. Quando eu digo que o Flamengo tem um ataque burro, tá aí, tá provado mais uma vez. Um bando de jogador sem inteligência nenhuma. Quando não é o Plata para ser expulso de forma imbecil, é o Carrascal para ser expulso de uma forma imbecil. Mas pelo jeito, para a diretoria do Flamengo e para o Felipe Luiz, para ser atacante do Flamengo, basta correr. Basta você pressionar o adversário quando ele estiver com a bola. E não é isso. Tem o Pedro, que não se movimenta, que não cria chance de gol, que perde gol e que hoje não é um grande centroavante. Tem o Plata,
que na maioria das vezes é pouco inteligente. Tem o Carrascal, pouco inteligente. É bom o Flamengo se mexer para contratar atacante. E eu já estou falando isso, há muito tempo. Paquetá não era prioridade. Prioridade é atacante que pensa, é atacante que cria, que finaliza. Porque se o Gabigol tivesse na fase que o Pedro tá desde que voltou de lesão, ele já estava sendo esculhambado. E o Pedro não é esculhambado. Não se movimenta, não cria chance. Plata passou sozinho, ele chutou de uma forma bizarra. E outra coisa, Felipe Luiz, ou você bota o pezinho no chão desse time do Flamengo, ou a temporada vai ser um fracasso. Porque o Flamengo é rei em fazer isso. No ano que vem, em seguida, a um ano de conquistas, se acomoda, displicente, rei na barriga e, mais uma vez, um ataque burro. Essa é a palavra, um ataque burro. Jogadores que não pensam. E o Flamengo precisa contratar atacante. Porque se for depender da inteligência de Plata, Carrascal, Samuel Lino, o Flamengo tá perdido na temporada. E o Pedro, poucos estão falando, mas a fase é horrorosa. Flamengo mereceu perder, porque mais uma vez foi displicente, burro, desperdiçou finalização e não teve vergonha na cara. É, Dorival de novo, né? Isso que eu ia falar, hein? Surpreendendo, Dorival de novo. O Flamengo, Em cima do claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? E foi o que o Corinthians fez. O Corinthians entrou com uma determinação muito grande, sabia e sabe que o seu time é inferior, limitado, né, tecnicamente, mas jogou dentro das suas características, jogando fechadinho, explorando o contra-ataque, roubando essa bola no meio-campo, saindo com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente. E o Flamengo teve dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram bem disputados. O Corinthians, o Flamengo demorou para entender um pouquinho o jogo do Corinthians, porque o Ranieri voltava para um terceiro zagueiro, o Gabriel saía um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer como se fosse uma lateral, uma cobertura do Bidu, né? O Bidu adiantava um pouquinho, o Flamengo demorou para marcar. Quando marcou, aí teve um pouquinho de jogo, uma bola na trave, aí o Corinthians depois fez o gol e aí mudou totalmente o panorama do jogo. E aí o Carrascal, né? Isso. Carrascal, que aí depois tem a Renata, Vamos mas chamar as a Renata, imagens hein? que nós vimos aí, o Carrascal de uma irresponsabilidade, final do jogo. Do um jogo primeiro disputado, um jogo duro em cima do Bidon, vai lá e dá uma cotovelada. Eu tenho minhas dúvidas também no começo do jogo com o Alexandre. O Bidon já tentou cavar uma ali, né? Eu não sei se pegou ou não, porque a imagem não mostra, não dá para ver. Mas ainda bem que depois no segundo ali viram uma coisa correta. E tem algumas outras dúvidas também em relação ao segundo gol do Memphis. O Bandeira tentou anular aquele do impedimento do Yuri, né? Yuri, porque a impressão que eu tenho é que marcaram o impedimento quando o Yuri recebe a bola, não na hora do passe. Né? E assim, estranho, rápido, não teve replay, não mostraram a linha, porque saiu um gol, não é que foi um impedimento qualquer. E E nesse último eles traçaram a linha. A gente não viu a linha sendo traçada, né? Pelo menos na transmissão a gente não viu. A gente não viu. Então, assim, e recomeçaram a partida rápida. Foi um gol, não é que foi um lance qualquer, um cara que sai pela lateral e tal. Então, eu não sei, eu quero perguntar para a Renata como é que funciona esse tipo de coisa, porque me achei estranho, porque normalmente, quando é um gol, eles traçam a linha, o juiz espera para conferir, para confirmar. Eu não sei, estou só levantando aqui as coisas, porque é para a Renata, né, já se antecipando. São pontos, então, para a gente discutir, porque o fato é que o Corinthians começa 2026, Zinho, da maneira que encerrou 2025, conquistando uma taça. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo ótimo, um abraço para você, Bruno, Mari, meu parceiro Zé Elias de todos os dias, fã de esporte. O Corinthians entrou para disputar um título, né? O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. A dedicação tática sem a bola, o empenho, muito mérito do Dorival. Mais uma vez o Dorival, que não é tão destacado, né, que não é tão badalado, conquista mais um título, mais uma Copa. Estava aí escrito, né, tetra de Copas, né, porque ele ganha tudo, é campeão de tudo. Um baita de um profissional, e ele também, hein? Olha, o comportamento do Dorival hoje até me chamou a atenção, uma vibração, uma energia, participando do jogo, cobrando dos jogadores, falando com a arbitragem, ou seja, você vê que o Dorival estava totalmente concentrado para esse título.
trabalha durante o início do ano pensando nesse título, conduz a gestão do seu grupo pensando nesse título, faz alterações no jogo anterior pensando nesse título. Então é muito mérito do Dorival, com a torcida do Corinthians que brilhou, que fez uma festa linda. Realmente a participação da torcida do Corinthians foi espetacular, pelo menos na transmissão. Eu ouvi mais a torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians, muito mais determinados para uma final. O Zé Elias jogou várias finais, eu joguei várias finais. A gente sabe que só a técnica não faz com que você ganhe, que você conquiste um título. A técnica é fundamental, a qualidade é fundamental, claro. Não estou dizendo que não é fundamental, mas só isso não conquista. O Corinthians deu uma aula hoje disso. Quando teve que usar a técnica, né, de ter a bola, de criar as chances, fez isso. Mas principalmente o espírito de jogar uma decisão, ganhar as divididas, ganhar a segunda bola, né? Quando a gente fala segunda bola é que você disputa o primeiro lance e se prepara para o segundo lance, para sequência dessa disputa. O Corinthians estava sempre muito bem posicionado. Mais um ponto para o Dorival. Estou me estendendo para elogiar o Dorival, porque ele faz uma escolha, ele deixa de fora o André Ramalho, que vinha sendo titular sempre do Corinthians. Para mim seria até o titular do time, né? E ele escolhe o Gabriel Paulista, que é o destino, vai lá e faz o gol. Ele também saca o Garro, achávamos, né, Zé Elias, pelas alterações que ele fez no meio de semana, que ele iria com o trio ali na frente, poupou o Memphis e o Garro para começar o jogo com eles. Não. Ele coloca o garoto, o André, que a gente tinha até dúvida se ele começaria jogando, né, entre ele e o Carrilho. Mas assim, ele vai com esses 4 jogadores de mais pegada, de mais intensidade, de mais disputa, ganha o meio-campo e merecidamente o Corinthians é campeão. Ganhou de 2, poderia ter ganho de mais. O Flamengo, tudo que eu falei do Corinthians, o Flamengo não teve no jogo. Todos esses elogios que eu fiz ao Corinthians, o Flamengo não apresentou no jogo. Só a técnica não vai ganhar. Quando a gente brinca aqui no programa, discute, debate, que o Pascoal fala, é incomparável. Tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas se não competir, se não entrar com a determinação e aplicação, um outro time equipara. E eu estou muito à vontade, né, Zé Elias? Você também. A gente falou que os 11 titulares do Corinthians, inteirinho, bem fisicamente, encara qualquer time. Encarou e ganhou. E é impressionante como esse time, desde o ano passado, tem mostrado essa personalidade nesses jogos decisivos. Isso desde o Campeonato Paulista no ano passado, não é, Zé? Não é, Mari? Sim. Isso vale, tudo bem, para os caras que são mais experientes, e aí o grande símbolo pode ser o Memphis, mas vale para o Bidon, vale para o André, que o Zinho estava destacando. É impressionante como essa casca no momento decisivo acaba contagiando todo o time. Sim, e quando a gente fala sobre esses jogos decisivos ou sobre essa mobilização para Copas, enfim, isso não aparece dentro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque o Corinthians tem um elenco curto. E assim, e os 11, ainda assim, alguns jogadores não têm fisicamente, né, essa carga para disputar um campeonato de pontos corridos num nível alto, como eles entregam nas Copas. Então, acho que o Dorival, ele sabe muito bem da limitação do grupo, nesse sentido de peças e também fisicamente, e aí ele consegue, através desses jogadores, a mobilização muito concentrada nesses jogos mata-mata. E tem uns caras que crescem muito, né? Como é o Gustavo Henrique, que vocês falavam. O Gustavo, para mim, nos últimos 6 meses, ele vem sendo, junto com o Memphis, né? O Memphis poder de decisão e tal, mas Gustavo, o Bidon e o Memphis, esses 3 jogadores, para mim, vem sendo... Eles são os principais jogadores do Corinthians. Você viu que o Gustavo jogou hoje? Gustavo, acho que, se não me engano, ele não perdeu uma bola por cima. Zé, sabe um cara que tem sido importante, não é badalado? Até o Bidu. Sim, o Bidu, também, eu falei durante a semana, né? Que o Bidu é o cara da referência hoje. Verdade. Você tá com dificuldade, joga a bola. Quando o Memphis não joga a bola nele, ele para a bola. E no jogo ali no 0x0 ainda, é ele que salva uma bola ali embaixo do gol. Exatamente. Não, ele é bom jogador. E você vê, né, como são as coisas, né? O futebol, às vezes, ele é ingrato nesse sentido, né? Por quê, Zé? É duro. Porque o Bidon, quando, acho que se não me engano, 3 anos atrás, ele era o 4º lateral, ele foi colocado à disposição para negociar. O Matheus Bidu. Negociado o Matheus Bidu. Tá. Foi
pessoal colocou no mercado, ele não conseguiram um clube, ou não deu certo, fechou um negócio. Aí machucou um, machucou outro, ele começou a jogar, e hoje é o lateral titular da equipe do Corinthians com sobra. Com sobra. Agora, vale destacar, né, tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, tem uma torcida e tem uma história, essa camisa que faz com que esse time, nas finais, ou em jogos assim, ele se transforme, né? Porque, assim, tudo que... Eu falo porque já tomei várias duras da torcida, né, quando eu jogava, e eles sempre falavam o seguinte... Para nós, se vocês derem uma caneta, se vocês derem um chapéu, beleza, é bonito. Mas para nós o que não pode faltar é empenho, determinação, luta, briga, porque nós iremos brigar por vocês durante 90 minutos. Né? Então isso você leva para o vestiário, você leva para o campo. Aí tem a mística de hoje o Flamengo, como nós brincamos sempre aqui, né? A gente brinca, mas é incomparável pela qualidade do elenco. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Todo mundo quer jogar e tem uma vontade a mais para jogar contra o Flamengo. Tirar uma casca, Tirar uma casca, ou tentar mostrar que não é tudo isso, que a gente pode, entendeu? Isso serve também, o vovozinho com certeza, mas várias e várias vezes os treinadores usam. Vamos ver se eles são bons mesmo, vamos lá, vamos pegar. Aí cria-se esse clima entre zagueiro e atacante, em volante e contra meia. Então tudo isso é levado para dentro de campo. E aí você tem jogadores ali que jogaram e que foram dispensados do Flamengo. O Hugo. Começando pelo Hugo, né? O Hugo, o Mateuzinho, É o Gustavo, se eu não me engano, o Gustavo saiu, foi vendido, mas se você é vendido é porque você pode sair. Né? Então, assim, esses caras... você viu o Mateuzinho hoje? Sem falar no Dorival, né? Sim, sem falar. O Dorival... Dorival, é verdade, Mário. Vocês viram o Dorival saiu depois de 2 títulos. Sim, o vovozinho falou uma coisa que é verdade. Eu nunca vi o Dorival virar para a torcida e do jeito que ele estava lá de... vibrar, gritar, tal, entrou né? Então, assim, tudo isso você leva para campo. E o Felipe, a gente estava até conversando aí aqui com a Mari sobre o que está acontecendo com o Flamengo, né? Será que demoraram para começar? Começaram tarde, a preparação... O ritmo de jogo, mas assim, depois de 2 derrotas consecutivas, da maneira como foram as derrotas, Fluminense e São Paulo, hoje era para ter um Flamengo diferente. Era para ter um Flamengo com o espírito que teve o Corinthians. Porque era uma final. Não era um jogo de Campeonato Brasileiro. Para ter uma final. Vocês viram o Alexandro? O Jorginho está mal. O Jorginho precisa treinar. O Jorginho está mal. O Jorginho não consegue dar ritmo. O Dorival, de forma esperta, foi lá e colocou o André que em cima do Arrasca? Não, em cima do... Como é que fala agora? Não, em cima do Pulgar, então essa bola não chegava, porque o Jorginho tinha que rodar, essa bola não chegava. E quando chegava, o Jorginho estava lento para distribuir o jogo e só ali, tocando a bola para os zagueiros, e não para frente. O Arrascaeta, abaixo também. Muito abaixo, né? Sabe? Muito abaixo. E o Felipe, por exemplo, no segundo tempo com a substituição, eu achei que ele errou. Não sei vocês, mas na minha opinião errou. O Paquetá treinou com a equipe? Acho que não, né? Tem qualidade, treinou uma vez. Bom jogador, isso ninguém duvida. Mas ele treinou com a equipe, ele sabe os movimentos, ele conhece os jogadores, como é que... E ele entra no lugar do Pedro, né? Então, aí você opta para... Traz o Paquetá um pouquinho mais ali, ele jogou mais pro lado esquerdo para jogar, vir por dentro, e põe o Plata ali na frente. Talvez um pouquinho, de alguma forma, para puxar a velocidade. Peraí, se você está jogando por entrou pela direita. O Paquetá entrou pela direita. Então, pela direita para jogar com o pé esquerdo por dentro. Da defesa. Né? E aí ele joga o Plata ali. Peraí, deixa do jeito que tá. Se você vai tirar o Pedro... Mas é a única posição que o Paquetá não vem jogando. Então, mas assim, Zinho, e aí a posição seguinte, Zinho, você precisa jogar no contra-ataque, talvez, né? Porque o Corinthians ia sair. Você precisa de um jogador de velocidade, você precisa de um jogador de mobilidade para incomodar. Põe logo o Bruno Henrique. Briga com os zagueiros. Não foi feliz nas mudanças. Briga com o Felipe, briga com... Não, aí ele tira o Pedro, põe o Paquetá, não surtiu o efeito que se esperava. Aí depois ele tira e coloca o Bruno Henrique, ou seja, sabe? Tentou corrigir umas coisas assim que, para ele, é início de carreira, tá, mas ele está no Flamengo, vem de 2 derrotas e em final não pode errar. Para mim o erro já acontece quando ele não entra com o Cebolinha. Sim. O Senegal, o melhor jogador que está no momento. Porque o Cebolinha é um destaque desde a reta final do ano passado. Zinho, você acha que o Felipe não foi feliz ou não deu certo o que ele imaginou com as substituições, Zinho? As duas coisas. O que ele pensou, que ele montou, bolou para o jogo, taticamente não funcionou. Abriu mão de ter velocidade pelo lado, concentrou o jogo mais pelo meio. Isso não funcionou.
Apesar que eu acho que no primeiro tempo, o jogador que ainda criava alguma coisa era o Carrascal. Mas ele foi juvenil, foi irresponsável, porque hoje com 500 mil câmeras no campo, com o VAR, com tudo, vai mostrar qualquer atitude. E ele realmente agrediu o Bidon, mereceu ser expulso, comprometeu toda uma estratégia para um segundo tempo, que até melhora um pouco o Flamengo, hein? Com uma a menos, melhora um pouco, as Corinthians mais segurando ali o resultado, jogando mais nos contra-ataques, mas mesmo assim as melhores chances foram do Corinthians. O Flamengo teve a grande chance nos pés do Paquetá, foi a grande chance, né? No primeiro tempo a gente pode achar aquele lance ali do escanteio, que bate, rebate, mas vai muito em cima do Hugo. A do Paquetá não, foi chance claríssima, mas o Corinthians para mim teve 2, 3, 4 chances claras. Aquela do Memphis no primeiro tempo era para fazer 2-0 ali e mata logo o jogo. Mas condicionou a expulsão, você fica com um a menos, corre muito mais, um time que não está bem fisicamente, tecnicamente e taticamente. Eu discordo só do Zé nisso, eu não acho que é só fisicamente não. Eu acho que o Flamengo está mal tecnicamente, ninguém está acertando os passes, criando, tirando aquele jogo contra o Vasco, que foi um atropelo do Carioca na volta, que até nos iludiu. A gente pensou assim, caramba, o Flamengo voltou, parece que não teve férias. Mas foi aquele jogo. De lá para cá, não tem um jogo que eu destaque assim, um jogador individualmente brilhou, fez um grande jogo. Uma jogada linda do Pedro de peito para o Plata. 2-1 São Paulo, ganhou o jogo. Então eu quero dizer que assim, um time que está com tantas dificuldades, ele não foi feliz na estratégia, o Dorival taticamente engoliu ele. Os jogadores têm muita contribuição para isso, eu acho errado só a culpa ficar em cima do Felipe Luiz. Os jogadores também não estão bem, não estão jogando bem, estão tomando as decisões erradas. Agora, acho que o grande problema que eu vi no jogo do Felipe Luiz foi as mudanças. Eu estou com a Mari. Quando volta para o segundo tempo, no mínimo tinha que fazer, no mínimo, 2 alterações. No mínimo. Tanta gente estava muito abaixo que, no mínimo, eram 2 substituições. E demorou demais para mexer. E quando mexeu, não mexeu, mexeu mais com medo de tomar um gol do que empatar. Porque você tira o centroavante e bota um meia pelo lado direito, que é a posição que o Paquetá, nos últimos anos, é a única que ele não está jogando, é essa. Ele joga de segundo de homem de meio campo, ele joga de centralizado, ele joga pelo lado esquerdo. Agora, meia pelo lado direito, eu não vi a última partida do Paquetá fazendo isso. Ele bota o Plata para dentro, para ser o centroavante, e ele que se tornou uma vez jogar na função que ele não vem jogando, eu, particularmente, quando foi para o intervalo, falei, tira o Jorginho, que está mal fisicamente, coloca o Paquetá como um segundo e mete o Cebolinha lá na frente. Era, no mínimo, 2. Então, eu acho que o Felipe Luiz pecou nas mudanças. Só rapidinho. Vamos parece, que aí o Vlad está chamando lá na Gaviões. Parece, não, só para confirmar, e se a produção puder ir atrás, me parece que o VAR no segundo tempo demorou a funcionar. Também vi essa informação. Parece que não estava funcionando. Por isso que na marcação do gol do Memphis... Ficou a decisão do campo. Ficou muito rápido, eles aceleraram... Porque não, de fato, não, a TV não mostrou, a transmissão não mostrou a linha sendo traçada. E na do Yuri mostrou. E na do Yuri mostrou. Normalmente, no regulamento, quando é um gol, eles param para medir, porque foi um gol ali. Então, me parece que o VAR não funcionou. O protocolo parar e você ter as linhas traçadas e no momento do segundo gol... 3-0 então, 3-0. Pode ter demorado, porque depois no final do jogo, né, Mari? Aí no gol do Yuri... O Yuri traça certinho, mostra tudo né? Bonitinho. Assim. Que vitória, meus amigos! O Corinthians mostrou raça, venceu com autoridade e levantou mais um troféu pra história. Foi emoção do começo ao fim, a Fiel cantando alto, o time dando o sangue em campo e a mídia tendo que reconhecer o peso da camisa do Timão. Se você curtiu ver a reação da mídia e do Neto, já deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aí o que você achou dessa final. Tamo junto demais, família! Valeu por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.